Boa noite, pessoal. Agora, né, chegou a hora. Deixa eu só fechar isso aqui. Aí, que eu abri por engano no último vídeo. Tá? Agora chegou a hora de eu publicar os resultados no meu banco de dados, certo? Que eu mostrei nos últimos 3, 4 vídeos. Que eu tive que fazer uma nova abordagem do que eu estava fazendo, né, na série. E daí eu comentei nos últimos vídeos como fazer essa nova abordagem e tudo mais. Aí o que acontece? Eu parei nesse ponto aqui, ó, nessa pasta, certo? Essa pasta, o que ela traz? Ela traz 34 arquivos vetoriais em formato shapefile, um para cada ano do dado de uso e ocupação do mapa bioma, certo? Que traz o quê? As 202 unidades de conservação na região sul. Lembrando, pessoal, que isso aqui é a região sul, ó, que pega Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Ó. Dá para mais ou menos ver o formato aqui da região sul, para quem está familiarizado, certo? Aí aqui dentro, pessoal, o que acontece? Eu tenho a coluna classe, a coluna IDUCS e essa coluna layer. Lembrando que eu comentei que essa coluna layer era uma coluna adicional que eu usei lá atrás para tentar validar essa informação. Ou seja, se as colunas que eu fiz o merge, se os shapefiles lá atrás que eu fiz o merge para gerar o arquivo unificado, realmente era do ano que eu estava trabalhando. Então aqui eu consigo verificar, ó. Aqui é 85, aqui é 85, 85. Só que para subir no banco isso aqui não precisa. Então o que eu fiz? Eu não mostrei para vocês em vídeo, mas eu fiz um processo a mais aqui, ó. Que é da mesma forma que eu removi, ó, algumas colunas nessa etapa, que eu peguei o arquivo unificado lá e removi algumas colunas, eu fiz a mesma coisa aqui. Eu peguei esse arquivo que eu dissolvi no Saga, que é o resultado, né, do dissolve que eu fiz no Saga, e tem aquela coluna a mais, e eu repeti um processo de eliminação de colunas e gerei esse novo arquivo aqui, ó. Só que dessa vez em formato de package. E daí ele não tem a coluna layer aqui. Ele tem só a classe DUCS e essa FD que é padrão do gel package, que ele sempre cria, que é o identificador, certo? Então o que acontece? Agora esse resultado aqui que eu vou publicar no meu banco de dados, certo? Esse processo, pessoal, de sair desse arquivo para esse aqui, eu não vou mostrar em vídeo para vocês porque é o mesmo procedimento que eu fiz para sair desse arquivo e remover algumas colunas aqui, ó, certo? Então o processo é o mesmo, só retorne alguns vídeos atrás aí que vocês vão ter esse processo. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou carregar todos esses arquivos aqui. Camada, deixa eu lembrando aquele macetinho aqui. Camada, adicionar camada. Precisa ser esse, pessoal? Não, eu poderia ter adicionar o dado da etapa anterior, no meu caso aqui. Isso que acontece, na etapa anterior tinha aquela coluna a mais, eu não achei necessário, então eu adicionei um processinho a mais aqui, um tempinho a mais, um tempinho a menos. Nesse caso, como não é uma entrega, nada assim, é um projeto pessoal, eu não tenho tanta pressa assim, para terminar, então eu adicionei um processo a mais aqui na minha rotina. E daí eu adiciono aqui esse resultado. E agora sim, pessoal, eu vou conseguir publicar esses dados no meu banco de dados. Eu não testei a publicação desses arquivos no banco, então realmente espero que não dê algum problema na hora de publicar no banco de dados. Lembrando que é o seguinte, eu vou publicar no meu banco de dados PostgreSQL e PostGIS aqui, localhost, ou seja, está na minha máquina mesmo, é um banco local. E eu vou publicar nesse esquema aqui. Qual que é a ideia? Eu vou publicar esses dados, notem pessoal que até o nome aqui, ó, eu mudei, né? Aqui, ó, antes, nesse arquivo que eu mostrei no último vídeo, eu estava com esse nome, porque ele veio oriundo lá de vários processos. Aqui ele estava com um nome, vetor, tal. Aí eu adicionei um campo a mais para dizer que é um arquivo novo, new underline vetor e tal. E aqui eu adicionei novamente o dis para indicar que é um arquivo oriundo do outro arquivo. E aqui, nesse processo a mais que eu adicionei, eu voltei para o nome original. Pelo seguinte, porque a hora que eu for publicar no meu banco de dados, é esse nome que eu quero lá. Então eu não vou precisar ficar renomeando na hora de publicar no meu banco. Beleza? Então isso facilita a minha vida também. Vou publicar eles aqui dentro. Lembrando que eu tenho aquela forma de publicar manualmente, uma a uma, né? Seleciono aqui o esquema, seleciono a camada, parametrizo, ok, ele vai aparecer importado aqui. Mas, como são 34 arquivos, eu não vou fazer um por um, eu vou fazer em batelada. Aí vamos novamente aqui na caixa de ferramentas.
Vou procurar PostgreSQL e vou utilizar essa ferramenta aqui, ó. Exportar para PostgreSQL. Lembrando que esse algoritmo eu já executei em outros vídeos, então esse processo que eu vou fazer aqui já fiz em outras situações, mas eu vou repetir aqui porque ele é um processo muito válido, muito útil. Tá, base de dados, Postgres, eu só tenho essa base local. Camada de entrada, aqui seleciono do OnPay Layers todas elas, as 34 camadas, correto? Confiro aqui, pessoal, se vai estar ok, ó, Postgres e tal, e as camadas, certo? Codificação, UTF-8, preencher abaixo. Tipo de geometria não preciso colocar, ele vai definir automaticamente. Atribuir um sistema de referência de saída, não, porque eu quero utilizar o padrão dele, que está em 4674, que é a siglas 2000, eu quero manter. Atribuir o SRC de saída, não. Reprojetar também não precisa, eu quero manter o original do dado. Substituir o sistema de referência também não. Esquema, public, não, aqui tem que tomar cuidado, eu não quero no public, eu quero no esquema unidade de conservação. Aqui, unidade de conservação, está em todos, aqui, bonitinho, beleza. Tabela importar, deixe vazio para usar o nome da camada. Aqui, pessoal, que tem a importância de eu ter alterado o nome das camadas, porque senão teria diz, underline new, underline vetor, tal, aí eu teria que renomear. Como eu já fiz isso antes, renomeei, e esse é o nome que eu quero no meu banco de dados, nesse campo aqui, ó, tabela importar, eu posso deixar vazio, que ele vai criar a tabela no meu banco de dados com esse mesmo nome. Então é uma etapa a menos de ter que ficar aqui renomeando uma por uma. Chave primária, vou colocar PK, que é o padrão que eu estou utilizando. Nesse caso, pessoal, se eu fosse trabalhar numa questão de um banco de dados mesmo, o que eu queria aqui é muito mais uma base de dados usando PostgreSQL, não um banco em si. Porque o banco teria que ter um controle bem esmiuçado ali de chaves relacionais, né? Chave primária, secundária e tudo mais, então não tomo tanto esse cuidado. Então eu uso muito mais como um repositório de arquivos geográficos do que um banco de dados em si. Nesse caso, pessoal, eu poderia usar a própria coluna F e D que o GeoPackage gera, como chave primária. Mas nesse caso aqui, para mim não me importa tanto que eu não vou utilizar algum sistema, nada disso, é mais para um projeto pessoal meu. Então eu vou criar uma chave primária PK para manter um padrão que eu tenho adotado desde o começo. Chave primária, ó, campo existente. Eu poderia colocar o FID aqui, porque ele é um identificador único, né? Que o GeoPackage cria, mas eu não vou fazer isso. O nome da coluna é geon, então sem problema nenhum, vou manter. Dimensões duas, não tem um campo Z, nada. Distância e tolerância posso deixar o default, distância máxima default. Selecionar feições por extensão, também no deixo em branco, porque ele vai ajustar a área para o mínimo que cobre todo o dado em si, ou seja, a região sul nesse caso aqui. Recortar a camada de entrada? Não. Selecione feições usando comando SQL? Não. Agrupar? Também não. Substituir tabela existente? Sim. Não vai ter nenhuma tabela com o mesmo nome, então posso deixar assim, não tem problema nenhum. Anexar tabela existente? Não, é uma tabela nova. Anexar e adicionar novos campos à tabela existente? Também não, tabela nova. Não limpar os nomes das colunas? Não. Não criar índice espacial? Não. Ou seja, eu quero criar um índice espacial, então eu deixo não. Se eu não quisesse criar, eu colocaria um sim, porque é um sim para não criar índice. Então tem que tomar cuidado aqui na interpretação desses campos aqui. Olha, ele não está falando criar índice espacial. Se fosse criar índice espacial, eu colocaria sim, porque eu quero criar. Mas ele quer não criar um índice, então não, porque eu quero criar. Então sempre tome cuidado aqui. Continuar após falha? Não, porque eu quero que dê certo. Não quero que ele publique no meu banco de dados algum dado quebrado, então eu deixo não aqui. Promover para multiparte? Sim, não tem problema nenhum. Deixar largura e precisão dos atributos de entrada? Sim. Opções adicionais? Nenhuma. Aí eu clico em executar. E torço, pessoal, né, claro, para que não apareça nenhum erro aqui de publicação. Como vai demorar esse processo, vou encerrar o vídeo. Se não demorar muito, já na sequência eu vou gravar outro para mostrar o resultado no banco. Se demorar muito, pessoal, talvez eu deixe para gravar amanhã e tal, outro dia, porque tá bem tarde já. Beleza?
Muito obrigado mais uma vez. Ele está rodando aqui, ó, a rodinha aqui embaixo aparece, o 9%. Ele está publicando alguma coisa lá, então foi para 12, pelo menos acredito que não tenha retornado um erro. Então até o próximo vídeo e eu espero trazer esses dados já no banco de dados, se tudo der certo, porque daí sim é começar a brincar com as SQL lá para trazer os dados para o QGIS e depois começar a brincar e fazer alguns gráficos e tal. Vou utilizar o próprio Google Drive, pessoal, para fazer o Google Sheets lá, né? Para fazer alguns gráficos, porque ele é bem mais acessível para todo mundo aí. É de boa de utilizar, eu consigo deixar o conteúdo online para caso eu queira publicar para vocês. Então facilita a minha vida, beleza? Tem algumas opções de plotagem gráfica no próprio QGIS e tem algumas bibliotecas em Python que você consegue utilizar para alguns gráficos bem top assim, mas quem sabe futuramente eu entre um pouco nesse meandro aí. Por hora eu vou ficar sempre no QGIS aqui, Google Drive, tentando sempre simplificar ao máximo aqui os procedimentos assim, para que sejam bem compreensíveis, beleza? Obrigado pessoal mais uma vez e até o próximo vídeo, um grande abraço.